Agora vamos pegar esse circuito, esse mesmo circuito que a gente tratou no vídeo anterior, e vamos colocar uma fonte de alimentação. Vamos conectar uma fonte de alimentação aqui, ó. Esse é o símbolo de uma fonte de alimentação. Vamos conectar ela nos pontos A e B, para a gente analisar o que vai acontecer nesse circuito. Bem, vamos dizer que essa fonte de alimentação tem uma tensão aí de 10 volts. Então, 10 volts aqui. Como que a gente pode analisar esse circuito? A gente pode ver que vai surgir uma corrente aqui. A corrente, pelo sentido convencional, ela vai sair sempre do polo positivo da fonte de alimentação. Então, vai sair uma corrente elétrica que vai circular nesse circuito. Nós já discutimos que essa corrente é única, já que essa aqui temos uma associação em série, né? Temos apenas uma malha de circulação de corrente aqui. Como que a gente poderia descobrir o valor dessa corrente total desse circuito aqui? A corrente que está sendo fornecida pela fonte de alimentação. Lembrando do caso anterior, do vídeo anterior, a gente calculou a resistência equivalente desse circuito. Você deve se lembrar que era uma soma, né, entre os dois valores, o resistor R1 com o resistor R2. Então nós temos 10 mais 15, nós temos 25 ohms. Esse valor de resistência equivalente, a gente discutiu que poderíamos até redesenhar esse circuito dessa forma aqui. Então nós temos apenas um resistor conectado à fonte de alimentação aqui de 10 volts, sabendo que esse resistor ele é um resistor de 25 ohms, e nós temos uma tensão aqui de 10 volts. Lembra que eu comentei? Nós temos uma equivalência elétrica entre esses dois circuitos. Então a gente vai ter aqui uma mesma corrente I, que nós não sabemos o valor ainda, porque o valor total de resistência nesse circuito já é dado e é o mesmo para o caso anterior. Então nós podemos calcular o valor dessa corrente total do circuito, considerando o valor da resistência equivalente desse circuito. Então temos que lembrar aí que a lei de Ohm diz o seguinte, ó, a tensão ela é proporcional à resistência multiplicada pela corrente. Qual a resistência que eu vou utilizar nesse caso? Vou utilizar a resistência equivalente. No caso, é a resistência que já foi dada ali em cima, é o valor de 25 ohms. Então vamos calcular aqui e substituir os valores que nós já temos. A tensão é 10 volts, a resistência nós conhecemos é 25 ohms, a corrente é uma incógnita, não sabemos, é o que a gente quer encontrar. Bom, se a gente isolar a corrente, eu vou passar o 25 ali dividindo, então eu vou ter 10 dividido por 25. Tudo bem? Então, se a gente fizer esse cálculo aqui na calculadora, a gente vai obter o seguinte valor. 10 dividido por 25 é igual a 0,4. Então, nós temos aqui uma corrente de 0,4, unidade de medida de corrente é ampere. Esse valor também pode ser escrito na unidade de miliampere, então a gente observando aqui dá para verificar que isso corresponde a 400 miliampere, então você pode escrever das duas formas que está correto. Bem, então nós sabemos que a corrente desse circuito aqui é 400 miliampere, a corrente desse circuito também é 400 miliampere, porque nós temos o mesmo valor de resistência total nos dois circuitos. Agora a pergunta é, qual a diferença entre esses dois circuitos? Lógico que a primeira diferença que você nota é que o primeiro tem 2 resistores e o segundo tem apenas um resistor. Se eu te perguntar qual é a tensão que nós temos aqui nesse circuito de baixo, então qual seria essa tensão aqui em verde, a tensão VR do resistor, do único resistor que existe aqui? Fica fácil da gente analisar que os terminais desse resistor estão conectados aos terminais da fonte de alimentação. Portanto, essa tensão VR, nesse caso aqui, será exatamente igual a 10 volts, porque é a tensão da fonte de alimentação. E se nós quisermos agora descobrir qual seria a tensão do resistor R1 e a tensão do resistor R2 aqui nesse circuito de cima, então seria o VR1 e o VR2. Será que a gente consegue descobrir
esses valores? Uma coisa importante, a gente sabe que a tensão total, né, do resistor equivalente é 10 volts, mas não é claro para a gente dizer que a tensão no resistor R1 é 10 volts e nem a tensão no resistor R2 é 10 volts. Provavelmente essas tensões serão diferentes. E se você se lembrar, mais adiante no curso você vai ver que existe uma lei chamada Lei de Kirchhoff, que diz que toda a tensão produzida numa malha vai ser consumida pelos elementos dessa malha. Então, se eu tenho 10 volts nessa parte aqui desse circuito, esses 10 volts serão distribuídos entre esses dois elementos aqui. Então, eu sempre vou ter a soma dessas duas tensões, VR1 mais VR2, sendo igual a 10 volts. Mas como calcular essas tensões? Bem, de novo, a gente vai utilizar a lei de Ohm. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó, a tensão do resistor VR1 vai ser igual à resistência dele multiplicado por uma corrente. Qual corrente? A corrente que passa por ele. Qual é a corrente que passa por ele? 0,4 ampere. Então vamos substituir os valores. VR1 é igual a 10 ohms multiplicado por 0,4. A gente vai obter 4 volts. A gente pode fazer então o mesmo cálculo aqui para o resistor R2. Então, VR2 é igual a R2 multiplicado por I. Então, VR2 é igual a o valor de R2, que é 15 ohms, multiplicado por 0,4. Se você fizer esse cálculo aqui na calculadora, você vai observar que VR2 é igual a 6 volts. Você nem precisaria ter calculado esse valor, porque nós já dissemos que as tensões elas têm que ser iguais, né? A soma dessas duas tensões devem ser iguais à tensão fornecida aqui no circuito. Então, se eu forneci 10 volts e eu já sei que em R1 eu tenho 4 volts, os outros 6 volts que faltam para completar os 10 estão aqui no resistor R2. Tudo bem? Conclusão. Nós concluímos que numa associação em série, a tensão do circuito vai se dividir entre os elementos do circuito. Não necessariamente de forma uniforme, mas ela vai se dividir entre os elementos do circuito. Eu tinha 10 volts, esses 10 volts foram divididos entre o resistor R1 e o resistor R2. R1 ficou com 4 volts, R2 ficou com 6 volts. Além disso, em uma associação em série, nós temos uma corrente igual em todos os elementos do circuito. A corrente I passa por R1 e a mesma corrente I passa por R2.